Visite Itajaí Convention e Visitors Bureau promete impulsionar o setor turístico no município. Secretaria Municipal de Saúde apresenta contas do segundo quadrimestre. Itajaí tem mais de 300 casos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. 3 de outubro de 2016, o Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. Os vereadores aprovaram com 18 votos favoráveis o requerimento 387. A propositura questiona ao prefeito e ao Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, o SEMASA, quais contratos estão em vigência e quanto foi pago pelos mesmos. O texto pergunta ainda se existem valores aplicados em investimentos. A Secretaria Municipal de Saúde realizou uma audiência pública para a prestação de contas do segundo quadrimestre. O evento foi no plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí. Com a participação de servidores da Secretaria de Saúde e membros do Conselho Municipal de Saúde, o Comusa, foram apresentadas pela gestão municipal as contas da pasta referentes ao segundo quadrimestre de 2016. A receita total foi de quase 167 milhões de reais, sendo 71 milhões e 800 mil de recursos vinculados da União, 5 milhões e 700 mil reais do Estado e 89 milhões e 300 mil reais de recursos próprios. Os investimentos representam 22,38% da arrecadação do período, uma boa margem acima do limite mínimo constitucional de investimento na área, que deve ser de 15%. Já com relação às despesas, as mais expressivas estão na atenção básica, 65 milhões de reais, e nos atendimentos de média e alta complexidade, 84 milhões e 500 mil reais. Os resultados são considerados positivos, mas quanto ao cumprimento da meta anual, ainda dependerá dos recursos do terceiro quadrimestre. Com certeza, a parte constitucional de investimento já vai ultrapassar, como já tem ultrapassado nos últimos 7, 8 anos, tem ultrapassado. O que vai acontecer é o seguinte, é que as despesas com saúde, ela é gradativa, né? É gradativa. Então, a gente espera que a gente consiga atender todas as demandas, né, com o dinheiro que o governo federal está repassando para nós, o governo federal e estadual também, tá? E com o que a prefeitura tem, porque na maioria dos recursos que é passado para a saúde próprio, é folha de pagamento. Tá? Então, isso pesa muito, porque a gente deveria também ter um pouco mais de dinheiro próprio, dinheiro da própria prefeitura, para investir mais em medicamentos, mais em exames, e a gente depende, então, do governo federal e estadual. Entidades de classe e poder público estão mobilizados para potencializar o setor turístico no município. Na última semana, na sede da Associação Empresarial, foi oficializada a criação do Visite Itajaí Convention e Visitors Bureau. Empresários e a Secretaria Municipal de Turismo estão finalizando a parte burocrática para a criação do Visite Itajaí Convention e Visitors Bureau. O coletivo reúne representantes do setor de transporte, hotelaria e gastronomia para a consolidação do turismo na cidade. Representa a organização do trade turístico e toda a cadeia produtiva que isso envolve. Então, quiser com muita satisfação que hoje a gente vai fazer essa fundação desse convention e dizer que só vai dar certo se os empresários, se as pessoas acreditarem e apoiarem esse convention Visite Bureau, porque é muito importante para o município, para a gente possa fomentar mais eventos, trazer mais eventos nacionais, internacional, e a região também ganha com isso, isso que é o bacana. O Visite Itajaí Convention Visitors Bureau é uma entidade internacional de cunho privado, né? Ela não tem interesse comercial, é exclusivo para captação, para motivação e para levantamento de toda a indústria, dos dados da indústria do turismo na região. Com certeza é uma entidade que vem agregar sobremaneira, pelo fato de que não tem partido, é uma entidade que
funciona muito bem no Brasil e no resto do mundo todo. O potencial turístico da cidade e os grandes eventos programados, como a Volvo Ocean Race, foram decisivos para que grupos empresariais ligados ao setor decidissem criar ações que garantam a vinda de mais eventos nacionais e internacionais, impulsionando assim o poder de atratividade e competitividade do turismo local. Todo o trabalho será realizado em etapas. Primeiro é levantar junto aos empresários do turismo em Itajaí, na região, o total daquilo que a gente tem a capacidade. Por exemplo, temos que fazer um levantamento de toda a nossa capacidade de hotelaria, a capacidade dos nossos restaurantes, das agências em trazerem os viajantes para cá, em captar e manter novos eventos, congressos, feiras, enfim, tem muito trabalho pela frente. Quem vai ficar à frente é a CI, junto com as demais entidades, mas o poder público. Nós vamos agregar o maior número possível de entidades que estejam ligados ao turismo em Itajaí, como também a Secretaria de Turismo, tanto a atual quanto a próxima do novo prefeito, para que possamos ter um convention bureau forte aqui em Itajaí, que busque, que se preocupe em ir atrás de eventos de janeiro a dezembro para essa cidade e que também busque incentivar cada vez mais o turismo de Itajaí. Nós acreditamos que Itajaí é uma cidade que precisa agora dar um salto, né? Nossa economia está um pouco complicada, agora em função de porto, pesca, indústria naval. Nós precisamos reerguer isso. Juntamente com a economia, erguer junto o turismo. Acreditamos que Itajaí tem um potencial muito grande para isso também, que é o turismo. Precisamos explorar. Então, mapear os pontos turísticos de Itajaí. Isso não precisa ter custos públicos, ter dinheiro público envolvido, mas apresentar o projeto para a iniciativa privada e essa que vai desenvolver o projeto que está sendo apresentado. E você vai ver em instantes, Itajaí tem mais de 300 casos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Foi aprovado com 18 votos favoráveis o requerimento 386. O texto pergunta ao prefeito e ao secretário municipal de Educação quantas crianças são atendidas pelo Centro de Intervenção e Estimulação Precoce Vovó Biquinha, por meio do convênio firmado com o município. O requerimento questiona também qual o valor pago por cada vaga e se as crianças contempladas seguem os critérios da fila única. Nos primeiros 9 meses deste ano, Itajaí já registrou 386 casos de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. Os dados foram apresentados no seminário organizado pelo CONDICA para lembrar o Dia Estadual de Combate à Violência e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, o CONDICA, organizou no dia 23 de setembro o seminário para discutir o combate à violência e à exploração sexual infanto-juvenil. Conforme a presidente do Conselho, a data se insere no calendário estadual sobre o tema e visa agregar forças entre os vários setores que trabalham com crianças e adolescentes a fim de coibir o abuso e a violência sexual. É articular todas as redes que trabalham em relação a essa política, com o objetivo de minimizar, articular, criar protocolos de violência, para que a gente sabe da complexidade que é a violência sexual. Mas se a gente junta aqui os atores que atuam com essa demanda, a gente pode criar aí nós temos que criar agora um plano decenal de atendimento à criança e adolescente por 10 anos. E a gente sabe que o índice de violência sexual é um índice altíssimo. Então hoje o objetivo é aqui juntar
a rede para que a gente possa minimizar essa violência. Quando você fala na rede, que atores estão inseridos? Que tipo? Saúde, educação, assistência? Todos. As políticas principais onde a criança está inserida, né? Essas que você citou, Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, onde as famílias são atendidas, a delegacia, né? Onde recebe essas denúncias. Então, que a gente possa articular essa rede junto com o Conselho de Direitos, que norteia essa política, para que a gente possa garantir e minimizar essa violência aí. No encontro foram apresentados dados sobre abusos e violência sexual contra crianças e adolescentes, coletados junto às delegacias de Itajaí, de janeiro a 15 de setembro de 2016. A Delegacia da Mulher e da Criança teve 218 casos atendidos. Já na Central de Polícia, foram feitos 168 boletins de ocorrência, o que totaliza 386 casos registrados em Itajaí. Conforme as especialistas que participaram do seminário, as leis trouxeram avanços, mas ainda estão longe de serem eficazes na proteção contra esse tipo de violência que foi construída histórica e culturalmente no país. Numa sociedade que é marcadamente a nossa sociedade brasileira, que privilegia e que, de certa forma, cultua a questão da violência, de todas as formas de violência, e que nós, desde 1988, então, nós temos constantemente reordenado o nosso ordenamento jurídico, as leis, né, e, consequentemente, as políticas públicas, que são os instrumentos de enfrentamento, que vai muito ao encontro do reconhecimento da criança e adolescente como sujeito de direito e não como objeto, né, dos adultos em qualquer relação social. O combate passa pela mudança cultural, pois a ocorrência de violência sexual contra crianças e adolescentes não distingue cidade ou campo, nem classe social. Essa violência sexual ela existe tanto na zona rural como na zona urbana. Na zona rural, até um certo tempo atrás, era mais difícil você detectar, até por uma questão de comunicação, certo? As casas mais distantes uma das outras, as famílias muito mais fechadas nesse sentido, só que essa violência está em todos os lugares. Ela polula em todos os lugares, dentro das casas, principalmente dentro das casas. Nós estamos falando aqui da ideia do privado, né? No Brasil, a gente tem essa diferenciação muito grande entre o público e o privado. Existe aquilo que a Gita Deber chama de uma hipocrisia social, em que as pessoas não têm coragem de versar, de trabalhar e dialogar sobre essa questão. E mais importante do que isso, a gente não pode simplesmente falar de vítima e agressor, porque existe todo um comportamento social e cultural de brasileiros e brasileiras que também condiciona as pessoas a se comportarem desta forma. A segunda etapa da construção do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo foi realizado na última semana. O plano deve atuar em duas frentes: a prevenção de atos infracionais por adolescentes e a correção dos atos já cometidos para evitar a reincidência. O grupo que elabora o plano de Itajaí tem pouco mais de um mês para apresentar o documento com as políticas públicas que devem nortear o atendimento socioeducativo de adolescentes. Atuam no grupo servidores de secretarias do município, Conselho Tutelar e Conselho de Direitos, além de organizações não governamentais que atendem crianças e adolescentes. Conforme a coordenadora do grupo, o trabalho de construção do plano tem duas bases. A primeira é saber o que leva os jovens ao cumprimento de medidas socioeducativas, como no CASEP, por exemplo, traçando um perfil dos adolescentes envolvidos com infrações criminais. A segunda base é o reconhecimento das características sociais, econômicas e culturais dos jovens de Itajaí que não cometeram infrações, a fim de evitar a ocorrência por meio de políticas educacionais e participativas. Queremos também muito envolver os adolescentes e as crianças nesse processo, no sentido proativo, de a gente evitar que isso venha acontecer e também trabalhar na ponta de quando isso já aconteceu, como desenvolver um trabalho que possa fazer com que o adolescente reflita a atitude que cometeu que não é correta e de que ele venha a... de que ele tenha uma nova postura, mas não no sentido de punição, mas mais no sentido de consciência, porque se eu vou punir, amanhã ele volta e faz de novo. A ideia é de que ele tome consciência de que essa atitude não é interessante e que ele deve trabalhar e viver na sociedade de forma digna, assim como qualquer um de nós, né? Então é um trabalho de educação, de um trabalho de médio, de longo prazo. O grupo definiu a realização de oficinas com a participação da sociedade sobre o que leva o jovem a infringir a lei e sobre como evitar que isso aconteça.
Logo após, será escrita uma minuta do plano, com os resultados das oficinas. A aprovação final do texto deve acontecer em audiência aberta à população em novembro. Nós vamos ter uma ação pública, onde nós vamos apresentar ao público o resultado do nosso diagnóstico, dos nossos reflexões e propostas de ações, e que a sociedade venha participar. Os órgãos aqui envolvidos vão fazer esse chamamento público para que a gente possa aprovar esse documento, para que ele tenha a cara exata, né, do morador de Itajaí, se é isso mesmo que Itajaí quer para o futuro das crianças e adolescentes. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.